o pastor Valdir de Souza, ou Valdir Souza, mais conhecido como o Homem Sem Língua, que no início da década de 1990 teve uma overdose de drogas, a língua enrolou, teve que amputar a língua e, portanto, não falava desde então, porque como é que vai se falar sem língua? Segundo a medicina, até o momento, era impossível. No entanto, ele, com fé, buscando a Deus, recebendo inclusive o dom de língua estranha, começou a falar, segundo ele, na época, no relato, recebeu uma língua invisível, no qual ele consegue falar, no qual ele consegue saber o sabor da comida, como se tivesse uma língua normal. Isso é muito impressionante. Ele que era de qual igreja? Da Igreja Santa, a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Que naquela época os milagres aconteciam de uma maneira impressionante e eram verdadeiros, sim. Eu tive a oportunidade de ver o Valdir de Souza, apesar de não ser em cima de um púlpito, mas numa reunião de obreiros no ano de 2008 para o ano de 2009, se eu não me equivoco, numa virada de ano no Templo 3, aquele templo chamado da Fiat, da IPDA, da própria numeragem 5.000, do número 5.000, que fica na mesma avenida do estado de São Paulo. Então, vamos falar sobre o pastor Valdir de Souza. Por onde anda? Teve alguém que perguntou nos comentários, ele faleceu? É verdade que ele levou uma bala perdida? Foi vítima de uma bala perdida e morreu? E não sei o quê. Tem gente que cria uma série de pandemônios que eu não sei de onde que eles criam isto. E geralmente, ou é para defender, ou é para uma montagem para não dizer a verdade, ou por conta de ignorância, de acreditar em contos por aí, fábulas por aí. Se eu não me equivoco, teve uma situação que o senhor, ou o pastor Valdir de Souza, sofreu um assalto, sim, mas Deus livrou ele, roubaram tudo e ele foi livrado. Agora, ele não está morto. Inclusive, quando aconteceu isso aí, ele estava na IPDA. Antes mesmo do próprio Davi Miranda partir, ele já saiu da IPDA. Começou a visitar a igreja do Sérgio Sora, as Assembleias de Deus, congregar nas Assembleias de Deus, e agora acontece que ele abriu um próprio ministério. Pelo menos é o que dá para entender, porque ele tem uma rede social no próprio Instagram. Até se ele vê o vídeo aqui, convido, se ele quiser fazer uma live aí, para contar mais os testemunhos, do testemunho da sua vida. O que eu encontrei no Instagram é o seguinte, a não ser que ele foi pregar nesse ministério, chamado Ministério Pentecostal Rompendo em Fé, ou pela fé, alguma coisa assim. Ou uma cruzada, talvez não seja nesse o seu próprio ministério. Pastor Valdir Souza, Homem Sem Língua, cruzada no Ministério Pentecostal Rompendo pela Fé ou em Fé. Está aqui, ó. Não vai dar para ver muito porque eu tenho, ó. Isso há pouco tempo, tá? Aqui, ó, bem recente, ele tomando a vacina. Muitos aí combatendo que não é para tomar vacina. O homem sem língua que recebeu o milagre, tomando a vacina. Ele tem 50 anos, tomando a vacina em Minas Gerais, que ele é mineiro. Tá? Tem outras coisas que eu vou colocar aqui. Outra fotografia, ele em Brasília, no Congresso, lá no Palácio, testemunhando o poder de Deus, e junto com, sabe quem? Agenor Duque, sim, como está aí na fotografia, ó. Agenor Duque, falando do Davi Miranda e dele, do milagre. Já já vou colocar o áudio para vocês. E aqui a gente faz um trabalho mesmo sem ter às vezes ferramenta, com que dá, a gente vai fazendo.
Ah, esse aqui, espelhamento aqui pega, ó. A Genoduque da Igreja Plenitude. E a Genoduque era da Universal, depois foi para a Igreja de Valdemir Santiago, depois abriu seu próprio empreendimento, né? Pra dizer outra coisa. E aqui nós vamos ouvir o Agenoduque falando do milagre do Valdir de Souza e também do milagre que aconteceu na IPDA do Davi Miranda. Vamos lá. Espera aí que já vai aparecer. Então a fala dele com a Agenoduque relatando lá para tanto políticos como religiosos do milagre do Valdir de Souza, e ele inclusive fala que era dependente químico, 12 anos no crack, na cocaína, na maconha, né? Tem gente aí que defende a maconha, diz que um baseadinho tem problema, né? Que pode ser a porta de entrada para as outras drogas. O Valdir de Souza é um ex-drogado, e Deus tirou, libertou, e que só não está morto pelo milagre de Deus, porque deu a overdose e levaram ele ao expresso hospital para cortar a língua, porque ele ia engolir a própria língua e ia morrer asfixiado, já estava até sem fôlego, sem oxigênio, perdendo o oxigênio. E quantos que morrem aí de overdose, lamentavelmente? Nós temos vivido um tempo muito difícil, inclusive de teólogos muito libertinos, progressistas por demais, defendendo o uso de drogas, como se a droga fosse uma maravilha. Já a droga trabalhada com a própria ciência, pelos médicos nos laboratórios, que é para ser prescrita com certa decência, ordem, vamos colocar assim, em dosagens corretas, pode dar problemas ou termos efeitos colaterais. Imagina utilizar uma droga in natura, sem prescrição, para o fumo ou para cheirar, qualquer coisa nesse sentido, e o dia todo, em excesso e mais excesso de doses. Vamos pensar um pouquinho. Eu digo isso para os defensores de drogas que se dizem cristãos. Então, meus caros, o pastor Valdir de Souza está pregando. Ele tem um Instagram dele. Recentemente, inclusive, ele colocou fotografias da esposa dele, das filhas dele. É casado já há algum tempo, tem uma família. Ele, inclusive, está até tomando chimarrão esses dias aí. Estava em Uruguaiana. Viaja o Brasil inteiro. E por que não dizer até o mundo inteiro? Porque na época da IPDA ele viajou, olha, a Europa toda. Inclusive começou a dar entrevista nos principais canais de TV da Espanha. E quase foi punido na época, porque a IPDA nunca aceitava a televisão. Inclusive muitos pensavam que esse milagre era fake, porque só se dava em rádio. O missionário nunca gostou de televisão, não queria televisionar nenhum dos seus cultos, ou nenhuma das entrevistas, ou testemunhos de milagres. Então era muito difícil, e aí ele teve que quebrar esses protocolos aí, essas regras da própria IPDA. E o missionário, mesmo não querendo na época, teve que aceitar, porque era em nome do Evangelho, para propagar a verdade de Cristo, um testemunho de milagre. Então ele falou por várias
TVs por mundo afora. Inclusive eu tenho aqui no canal uma entrevista que ele dá na TV do Peru, onde a IPDA é muito forte lá. Isso na época, ele estava na IPDA e o pastor da IPDA foi na TV. Tem essa questão aí de eles dizer que sempre é proibido ver TV, mas foram na TV da entrevista. Bom, outra coisa também a ser dita, essa questão toda aí, o próprio Valdir de Souza estava fazendo algumas coisas equivocadas à luz daquilo que a IPDA combatia, porque certa feita Davi Miranda numa pregação disse: Deus fez um milagre aí na vida do irmão Valdir. Se ele realmente não obedecer é porque ele é um ingrato, ele é um rebelde, tipo assim. Certo? Teria recebido algumas denúncias. Outras pessoas chegaram a comentar aqui no meu canal, relatos dessas pessoas, vocês podem até ver nos comentários, que o próprio Valdir de Souza estava cobrando para testemunhar o milagre, ou para tirar foto com ele, ou coisa semelhante, alguma coisa nesse sentido. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Eu entendo que para fazer a obra precisa sim do dinheiro para o custo da viagem, para a estadia, para comer, para beber. O que passar disso já pode ser configurado como avareza. E claro que Deus pode cobrar. Milagre é milagre. Deus faz o milagre mesmo. Mas a pessoa tem que ser grata ao Senhor em tudo. Isso é minha mera opinião. Eu sei que, por exemplo, o Valdir de Souza não é rico como o Davi Miranda foi. O Davi Miranda deixou aí um farto patrimônio, né, para os filhos e para os netos. Vamos ser sinceros também. Então, se o Valdir de Souza está fazendo uma coisa errada ali por conta estava cobrando, mas porque talvez não tinha muito, queria ter uma família, melhorar a família, ou pagar uma casa, pagar isso, pagar aquilo, que foi inclusive o motivo pelo qual até mesmo aquela dupla Cancioneiros de Cristo questionou na época, porque foram penalizados por ter gravado em outra gravadora um CD. Bom, problemas, peculiaridades da santa. Agora também eu quero destacar aqui um adendo, que eu já vi uma reportagem que tem outro homem sem língua que fala, e a medicina agora atualmente diz que é possível. Não sei como, diz que é possível. Eu já vi essa reportagem, eu vou procurar aqui, ó, se eu conseguir trazer, eu vou ler para vocês. Não estou duvidando do milagre, porque no caso foi milagre porque ele buscou a Deus e começou a falar. Não foi algo automático, ele não fez nada e começou a falar. Ele buscou a Deus em oração, foi batizado ou recebeu o dom de línguas e começou a falar. E ele via que tinha, ou ele sentia que tinha algo movendo, segundo o relato dele, a sua própria boca, como se tivesse uma língua batendo para lá e para cá. Ok? Mas tem um relato aqui, ó, de homem sem língua que fala, a não ser que trata-se de uma fake news, porque sempre tem aqueles que dizem que tem e que não tem. Vamos ver aqui. Aqui fala muito do Valdir de Souza, obviamente. Diz na ciência, acho que foi que eu vi a matéria. Foi fora do Brasil, obviamente, não foi no Brasil. Ó, foi no Brasil, inclusive. Está no Portal Terra. Em caso raro na medicina, caso raro. Brasileira, uma mulher sem língua aprende a falar. Vamos ver. Um ano após alta, nasceu sem língua, conta história. Um ano após alta, jovem que nasceu sem língua, conta história. Então é outro milagre aqui no Brasil. Por isso que eu tinha visto um fora do Brasil. E não foi no caso de overdose. Vamos ver esse caso aqui. Vamos fazer um trabalho aqui, uma matéria completa. O caso extremamente raro de uma brasileira que nasceu sem língua e hoje consegue falar sem sequelas, se tornou um exemplo da medicina mundial. A jovem Auristela Viana da Silva é uma das únicas 3 pessoas que se tem conhecimento com a glossólia,
congênita isolada, isso é, ausência total da língua sem que haja outras deformidades. O longo procedimento necessário para tratar suas sequelas será explicado lá numa atividade da própria Universidade de Brasília. A Auristela, 22 anos, teve todo o tratamento que a fez conseguir falar realizado no Brasil. Sem a língua, órgão fundamental para o bom desenvolvimento. Esse caso ocorreu em 2013, do Valdir de Souza, por conta de overdose, deu em 92, 93, por aí. Sem a língua, órgão fundamental para o bom desenvolvimento dos dentes e da mandíbula, a jovem tinha dificuldade para engolir e falar. Responsável por acompanhar o caso desde que era criança, o doutor liderou um grupo multidisciplinar dedicado a fazer e conseguir se comunicar por meio de voz, além dos profissionais da odontologia. Tá? Ela chegou até mim em 1996, quando não tinha orientação médica, e foi recomendada para tratamento em um hospital público de Brasília, onde eu tratava. Aqui é um tratamento, não é um milagre, como o do Valdir foi oração e tal. Seu caso é diferente de outros pacientes com aglossólia. Acho que é assim que fala, aglossia, ou aglossia, deve ser aglossia. Porque a deformidade geralmente vem acompanhada de uma série de outros problemas, como a inversão dos órgãos, lábio leporino, amputação dos dedos e disfunção na tireoide. A jovem passou por 2 cirurgias, ainda passou por cirurgia na face em 2002, além de extrações dentárias e acompanhamento médico intensivo. Ela utilizou o aparelho dentário durante 6 anos e foi atendida por profissionais de diferentes áreas da saúde para que pudesse aprender a falar. A anatomia de sua mandíbula teve de ser alterada e o maxilar foi ajustado para assegurar o desenvolvimento correto dos ossos através do uso de um aparelho importado, conhecido como distrator osteogênico. Então, a menina nasceu sem a língua, ela nasceu sem nada. Temos um caso, claro que ele tem a língua, mas é um caso parecido. O camarada nasceu sem dentes, sem gengiva, sem nada. Que ele foi até no programa do Danilo Gentili, chamado Bruno Diferente. Você procura aí no YouTube, tem aí o caso. Mas ele tem a língua, obviamente. Só não tem gengiva e dentes. Em toda a literatura médica existe de apenas 2 pacientes com o mesmo caso da jovem brasiliense de Brasília. Segundo Sally Kelly Roger, uma americana que sem língua foi tratada na Califórnia, hoje também consegue falar, é convidada. O único caso de aglossolia, ou aglossia não é, aglossia congênita isolada que consta na história da medicina, data de 1949, de acordo com o cirurgião dentista. As histórias de Auristela e da paciente americana diferem em aspecto. A brasileira passou por cirurgias no rosto, destinadas a melhorar a estrutura do esqueleto facial, a americana não. A gente, segundo o principal responsável pelo tratamento de Auristela, ela não carrega deformações na face, enquanto Kelly tem algumas alterações no rosto. Aí segue falando. Então é um outro caso que difere do caso do próprio Valdir, porque o Valdir não nasceu sem língua, ele teve a sua língua cortada por inteiro e ele estava buscando a Deus para poder falar e falou misteriosamente. Essa, no caso, nasceu sem língua e parece até sem gengiva, sem dentes. O Valdir, claro, tinha gengiva e ainda tinha os dentes. Talvez possa ter facilitado na fala, facilitado entre aspas, porque na época a medicina dizia que realmente não existia, um caso muito isolado, raro. E a medicina não fala sobre isso porque, como se trata de um religioso e de uma instituição religiosa que na época não tinha muita conversa com outros grupos sociais, que vedava tudo, e principalmente ir para a TV e conversar sobre, então os médicos que poderiam, os verdadeiros médicos aí que estão fazendo a própria fase de estágio, resistência, não é isso que fala? Que fazem o estágio ou vão fazer um trabalho acadêmico no fim do curso, poderiam pegar o caso do Valdir de Souza e averiguar, né?
entender o que ocorreu. Porque é um caso raro no Brasil, por todo o contexto, as características. Não nasceu sem língua, a língua foi amputada. A maioria dos médicos sabe que sem língua é difícil falar, apesar de ter ali arcada dentária, tudo. E no caso dessa, foi colocada a arcada dentária, foi colocado os dentes, enfim, foi feito uma série de procedimentos e ela começou a falar. Ele não. Ela não começou, segundo o relato dele, ele já começou a falar as palavras. Claro que já tinha na memória, obviamente, como se falar, ele falava antes. Talvez foi fácil nesse sentido também. Ela demorou para falar, essa moça aqui, ok? Então é comprovando que tem outros casos, mas são raríssimos os casos. E o caso do Valdir de Souza, que é o homem sem língua, com toda certeza é o mais emblemático de todos aí, ó. Os duvidosos que dizem que não tem, ó, não tem língua nenhuma, tá vendo? Só aparece o buraco da boca lá, ó. O problema da medicina que eu vejo, eu não sou contra a medicina, mas a medicina, claro, já deve ter agora, atualmente, mas outrora não, uma área que fosse examinar milagres. Geralmente isso acontece na Igreja Católica, que vai lá, verifica se tem ou não tem milagre. Mas ela tem uma lado da medicina que, talvez por conta do ceticismo, talvez por conta da militância esquerdista, ou por preconceito mesmo. Às vezes tem os médicos católicos que são contra os evangélicos, tem aquela loucura que eu sei que sempre existe, que eles falam de união, falam de ecumenismo, mas tem lá o preconceito velado. Eles deveriam pegar o caso do Valdir de Souza e analisar e fazer. Não sei se já não tem, né? Só ele deve saber. Penso eu que já poderia ter, até porque quando ele... Eu estou achando que não tem, pelo menos não foi divulgado na mídia de grande destaque. Eles falam dessa moça aí, por que não falam do outro? Só porque o outro é religioso, é pastor? Isso no Brasil. Para fora ele teve mais destaque, obviamente. E, inclusive, para fora, ele teve um amparo de duas médicas lá, ou médicos, que atestaram que realmente era um milagre. E que não eram cristãos, ou que não eram crentes, algo assim. Tá? Então tá aí, a matéria completa, a situação, como é que foi, como deixou de ser, qual que ele está atualmente aí, em que igreja, e que tudo é possível ao que crê. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Valdir de Souza não precisou fazer nenhum, pelo menos que a gente saiba, não, a não ser que ele fez lá por trás. Nenhum tratamento necessariamente para falar. Falou de uma maneira espontânea no milagre nesse sentido. E mesmo que fizesse o tratamento, é um caso raro na medicina. Até com tratamento é um caso raro. Imagina sem tratamento. Como trouxemos a informação, apenas essa moça no Brasil em 2013 e duas em outros países é que, no caso delas, nasceram sem a língua e que falam. E ele é um caso mais raro ainda porque foi tirado, sacada. Sacada não existe. Se fosse em espanhol, sacada, tudo bem. Foi tirado o membro da boca, o sacado membro da boca, que seria a própria língua. Atualizando então os vídeos que eu já falei do próprio Homem Sem Língua, pastor Valdir de Souza. Todas as informações aí. Tá vivo, né? Para aquele que já morreu. Porque agora virou uma moda de achar que todo mundo morreu ou que os picaretas estão vivos. Eu falei aqui no meu canal sobre aqueles ex-bruxos, aqueles camaradas lá que... Não, ele está vivo, não, ele está vivo, não, ele está vivo. Quem morreu aí nesse ano foi um ex-bruxo aí de bala. Né? Talvez eu confundiram achando que era o Valdir de Souza. Claro que teve aquele episódio dele ter sido assaltado, mas foi livrado. E se ele vê o vídeo aí, ó, comenta nos comentários ou manda um e-mail para brugon31@gmail.com para a gente fazer uma live. Se quiser fazer uma live, não vou pegar nada.
para contar mais sobre esse testemunho e para saber mais como está a vida dele, e se realmente ele está congregando na Assembleia, porque eu vejo que ele vai na Assembleia, vai nas outras igrejas. Aliás, depois que ele saiu da IPDA, teve mais liberdade para ministrar em outros templos ou denominações. E para contar outros relatos aí da sua vida, sua experiência, inclusive como pregador do Evangelho em muitos países do mundo. Abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, por vídeo no inscrito do canal, se inscreva, abraço e até a próxima.